Olá a todos, bem-vindos de regresso. Vamos agora para o nosso painel da nutrição, que é uma temática, como todos já sabem, que eu adoro, não é? Porque eu acredito mesmo que o alimento deve ser o nosso medicamento e que nós somos efetivamente aquilo que comemos. Tenho neste painel a acompanhar-me a doutora Alexandra Vasconcelos, a Ana Rachid, que trabalha com nutrição infantil. Vamos ter aqui uma conversa muito séria sobre aquilo que os pequenotes devem comer, e a Marta Caras Lindas, Natural Chef, que tem um programa muito giro também, que é o Revolution, e que vai aqui revolucionar com ideias sobre o que é a cozinha natural. Mas vamos começar aqui com a doutora Alexandra Vasconcelos, sobre o que é, qual é que é realmente a importância, como se fosse preciso falar sobre isto, não é? Mas continuamos a ter que falar sobre isto e muito da importância da alimentação na longevidade e na nossa saúde. É brutal aquilo que a Bárbara disse, nós somos o que comemos. Eu digo, nós somos o que comemos, mas somos também aquilo que não comemos, somos o que absorvemos e somos aquilo que efetivamente os nutrientes conseguem chegar dentro da nossa célula. Então, se pensarmos que cada alimento é composto por uma série de nutrientes e que são eles que vão acionar uma série de genes que têm a ver com expressão de doenças, que têm a ver com a nossa longevidade, como referiu, que têm a ver com o nosso bem-estar e a nossa saúde, o gene da inflamação, os genes da oxidação, toda a nossa genética, e hoje nós conhecemos desde que foi descoberto o nosso genoma, há meia dúzia de anos atrás, é um processo muito recente. Então eu acho que a nutrição tem aqui um papel muito importante, não a questão como nós, eu na faculdade aprendi também, eu não sou de nutrição, sou de farmácia, mas aprendemos a contar calorias também porque tivemos muita nutrição na faculdade, não tem, hoje em dia tem um papel muito mais importante, tem um papel funcional, ou seja, através dos alimentos nós conseguimos gerir a nossa saúde, conseguimos acionar mecanismos que são precisos, como os mecanismos de antioxidantes, como a nossa microbiota intestinal, como os mecanismos que têm a ver, por exemplo, com a parte cerebral, tudo o que existe no nosso corpo, em termos metabólicos, que vai conduzir a nós termos ou não saúde, termos ou não desconfortos, termos ou não desequilíbrios, estarmos bem dispostas ou mal dispostas, tem tudo a ver com esta questão metabólica. E os alimentos são determinantes porque são os nutrientes, porque são esses nutrientes que existem nos alimentos que vão acionar estes metabolismos. Então, é muito importante, mas só para terminar, é importante o que nós comemos, como estávamos a dizer, mas também porque vamos ter que tirar os alimentos que nos fazem mal, porque obviamente porque muitas vezes as pessoas dizem eu como muito bem porque bebo um sumo de detox de manhã ou como muitos legumes. Eu pergunto sempre, então e depois dos legumes o que é que come mais? E a partir daí nós depois começamos a perceber que as pessoas acham que comer muitos legumes ou beber um sumo de detox já está feito. Já está feito a história que já está feita. Era fácil. Então acho que isto quando falamos de nutrição eu gosto sempre de explicar, lá porque nós fazemos jejum, é como o jejum intermitente, lá porque faz jejum, que é ótimo, não me dá o direito de depois na janela da alimentação comer super mal, que é o que a maioria faz. A maioria compensa-se um bocadinho, escuda-se no facto de não comi esses legumes, eu faço jejum, faço exercício, então posso comer o que eu quiser. Tive um fim de semana inteiro a fazer disparados e agora vou estar 2 dias a fazer um jejum para limpar e depois volto a continuar a intoxicar o meu corpo. E a função que os alimentos têm na nossa genética eu acho que é um ponto fundamental e que não é muito falado. Se calhar por isso é que eu comecei por aqui, porque a pergunta que me fez dava pano para mangas. Mas acho que não falamos tanto na genética e nós hoje sabemos que a epigenética, que é o ambiente onde nós vivemos, é determinante para a expressão e para a nossa qualidade de vida. E nós podemos controlar isso, porque o meu pai é diabético não quer dizer que eu seja diabética, porque o meu pai tem hipertensão não quer dizer que eu tenha, isso é familiar. Não, hoje não é assim, sabemos que não é assim. Obviamente que há uma tendência genética e muitas vezes as tendências genéticas são epigenéticas. Porquê? Porque eu aprendi a comer como a minha mãe come, como a minha família cozinha e esses hábitos nós adquirimos esses hábitos e depois acabamos por o que é mandatório aqui é epigenético, ou seja, é a forma... muito giro isso, porque nós tivemos cá uma médica genética no primeiro painel, a Marta Amorim, que é uma médica fantástica, e tivemos a falar exatamente sobre isso, genética e epigenética e esse impacto. E ela falava exatamente isso, por exemplo, como prevenção. Se nós já sabemos que há uma tendência na família, por exemplo, dos diabetes, então eu já sei
tenho que ter um estilo de vida e criar um ambiente para os meus genes propício, não é? Que ele não desenvolva esse tipo de doença. Exato, e isso é possível. E não me encostar a isto já é uma tendência da minha Isso família. é possível, e eu quero deixar aqui uma mensagem muito clara então para os diabéticos, porque a Bárbara falou, mas quem fala em diabetes fala noutra questão. Tipo de doenças, a diabetes, então a diabetes tipo 2 é uma doença nutricional. É que isto chega a este ponto. E os doentes vêm ter connosco com medicamento de diabetes, com a metformina, a gente vai ver a glicose até está bem, quando eu vou ver a insulina está mal, porque não se avalia a insulina, e essa pessoa não deixa de ter o impacto genético na saúde que tem esta desregulação no metabolismo da glicose. Percebe? Portanto, se continuar a comer açúcar, que não pode, ainda que tenha a glicémia controlada porque toma um medicamento, não vai solucionar a questão. Não é por aí o caminho. Aqui temos dois problemas, a meu ver, que é a pessoa não resolve o problema e ainda está a intoxicar mais o corpo. Porque o açúcar, em vez de andar no sangue, o que faz é que está dentro da célula. E o açúcar na célula dá-me a ideia que é mais perigoso do que no sangue. E depois mais um medicamento em cima. E mais um medicamento em cima. E mais a despenalização. Porque isso é aquilo que mais me choca. É a despenalização. Porque os doentes chegam à consulta e dizem: não, eu não sou diabético, eu não é diabético, eu vejo a glicose. Não, então e a insulina. Mas quando estes medicamentos tomam medicamento da diabetes e acham que não são diabéticos, não é? Portanto, é a despenalização da pessoa. A pessoa, não, eu não sou diabética porque eu tomo um comprimido, já não sou. E não é assim. Não é assim. Não é assim. É que ele trata, o sintoma não trata o problema. E no caso da diabetes, que na maioria dos casos têm insulinas altas, dá origem a uma situação que se chama síndrome de resistência à insulina, que nós avaliamos este fator através de uma medição do OMA e aconselho a todas as pessoas a avaliarem a sua insulina para podermos saber qual é o nosso OMA. O OMA dá a resistência periférica à insulina e o que nós sabemos hoje em dia, o que os estudos nos mostram, é que todas as doenças, eu atrevo-me a dizer, praticamente todas as doenças se desenrolam nestes ambientes em que existe resistência periférica à insulina. Ou seja, é neste ambiente inflamatório, com esta descompensação na resistência à insulina, que se propício a desenvolver-se doenças crónicas. Alexandra, troque-me isso por miúdos. O que é realmente a resistência à insulina? Não, mas porquê? O que é que quando se diz que o organismo está inflamado é porquê? Porque que tipo de alimentação é que as pessoas consecutivamente, que é para as pessoas perceberem bem em casa, consecutivamente, o que é que estão sempre a colocar no corpo que provoca essa inflamação e esses picos de insulina? Tudo o que é que faz isso acontecer? São todos os alimentos inflamatórios. Nós temos mesmo açúcar. Vamos especificar. Primeiro, açúcar. Depois, a questão dos fritos, e especialmente quando nós fritamos açúcar, quando temos um processo de glicação, quando temos proteína com a temperatura, com o açúcar. Depois, o leite. É altamente inflamatório, podíamos estar aqui também podíamos fazer só um sobre leite. Só um sobre leite. Sobre leitinho que mas hoje nós a insistir com as pessoas. Aqui há muitos anos nós começavam a aparecer estudos, começámos com o leite, mas hoje em dia podemos afirmar claramente que o leite é altamente inflamatório, que as proteínas do leite provocam alergias, a proteína do leite provoca até estadios e sintomas tardios, que a pessoa muitas vezes não associa ao leite, sou alérgica, tenho eczemas, e muitas vezes tem a ver com a questão do leite. E depois o glúten e a glutenina, a proteína do glúten, que também é trágica. Basicamente... Porquê é que são temas tão polémicos? Porquê é que os nutricionistas clássicos continuam-se a manifestar muito contra quando nós damos esta sugestão relativamente ao leite e ao glúten, por exemplo? Bárbara, porque é cortar paradigmas e estilo de vida, porque toda a gente a vida inteira se habituou a beber leite e o leite é muito bom porque faz bem aos ossos. E portanto, as pessoas esquecem-se, o leite para mim é um fluido serológico, é um fluido biológico, que é super importante, é o melhor fluido que existe, mas é o leite da minha mãe, é nosso leite para os nossos filhos, dentro da mesma espécie e neste período de tempo em que as crianças estão a crescer, é o melhor alimento do mundo. Mas depois disso nós não precisamos, porque o leite é um fluido corporal, tem uma série de substâncias que têm uma série de ações no nosso corpo e por isso é que nos faz crescer. Não é? Eu acho que também há uma questão que é, as pessoas têm uma resistência emocional e eu depois já volto assim e vou aproveitar aqui para começar. Ana, já me estás a ouvir? Já te estou a ouvir. Estás-me a ouvir também? Aproveitar esta deixa lá, Ana, despeço imensa desculpa, tivemos aqui um problema técnico daqueles mesmos chatos e é assim a internet
e assim estas coisas às vezes nós não conseguimos controlar. Obrigada pela tua paciência e por teres esperado. Mas estávamos aqui a falar desta questão, eu estava a perguntar porque é que há tanta resistência com o leite e com o glúten, vá ao pão, e isto leva-me, eu percebi, porque eu perguntei já isto a muitas mentoradas minhas e a pessoas com quem criamos este debate às vezes à mesa sobre este tipo de temática, e cheguei a uma conclusão que isto é uma questão completamente emocional, não é? As pessoas, o leitinho e o pãozinho remetem-nos um bocadinho tanto para a parte da infância como das memórias dos avós, não é? E como tu trabalhas muito este lado das emoções com a alimentação, eu achei que isto era aqui um ponto de ligação muito giro para trazer aqui para a conversa, não é? Porque realmente a forma como nós nos alimentamos e as nossas emoções estão completamente interligadas. Sim, está completamente interligado, não só nessa parte emocional, mas mesmo quimicamente, não é? Tudo o que tu estás a comer, eu estou-me a ouvir em duplo o som. Não sei como é que está aí o som aí desse lado. Mas pronto. Então, quando nós estamos a comer, realmente isto é muito mais do que isso, não é? Tu estás a ter reações químicas, obviamente, e estás a provocar reações fisiológicas, mas depois tens toda uma questão que tem a ver realmente com o teu emocional, com aquilo que te foi passado, não é? De que te faz lembrar determinados alimentos, os teus almoços ou jantares em família, ou aquela avó com quem tinhas uma relação muito próxima. Pronto, e então, independentemente de ser um alimento que possa ser menos bom e que a pessoa até perceba que até nem se sente tão bem, não é? Ela acaba por continuar a consumi-lo, sobretudo naqueles momentos em que ela está a descompensar a nível emocional, ou que está mais carente, ou que está mais ansiosa, entendes? Então, é muito interessante também analisar deste ponto de vista. E isto aqui remete-nos para outro lado também super importante, que é, e eu estava aqui a ouvir a doutora Alexandra a falar, e de facto nós estamos a ingerir diferentes produtos, coisas muitas vezes que não são as mais adequadas, muitas pessoas por falta de informação, outras porque têm esta questão emocional, mas depois também é quem é que na realidade processa estes nutrientes, não é? Dentro de nós. Porque estamos a falar das bactérias, não é? Literalmente, e as bactérias também têm emoções, nós herdamos emoções através delas, não é? Então é óbvio que também há aqui uma ligação com esta parte da nossa ancestralidade, muitas vezes nem é um momento presente apenas, mas é a informação que eu trago, e isto, cientificamente falando, é possível de ser analisado transgeracionalmente, não é? Então é super interessante nós também explorarmos este campo para perceber, e aqui pronto, lá está, e depois depende da abordagem em consulta e de outras formas, mas o que é que a pessoa realmente acha que está a nutrir quando está a alimentar, não é? Então, não sou apenas eu, o meu corpo que fica intolerante a tudo isto, mas são realmente o tipo de bactérias que eu tenho. Será que eu lhes estou a dar o combustível certo? Não é? Será que elas consomem, o tipo de bactérias que eu tenho consomem mais fibras, consomem mais proteínas animais, consomem mais produtos processados? Pronto, então se eu realmente tenho o intestino cheio de bactérias que estão mais relacionadas e habituadas a metabolizar produtos processados, por mais que eu meta verdes e outras fibras, etc., fruta, etc., eu vou sempre ter algumas dificuldades até na minha própria digestão e absorção. Então as pessoas também depois desistem, a barriga incha, não é? Sim. Não, e mais isso que ela que está a dizer que é extraordinário. E mais, é que as bactérias são tão inteligentes, e os fungos e todos os micro-organismos, que eles próprios produzem substâncias que nós somos, o nosso sistema neurológico é sensível. Por exemplo, os fungos produzem substâncias que nos levam a comer açúcar. Eu estou estupefacta com esta conversa, desculpem lá. Não é? Eu adorei. Exatamente, é verdade. As bactérias têm emoções. Eu disse, olha, eu estar à mercê das emoções das minhas bactérias. E agora tenho fungos. Não, as bactérias têm emoções e provocam-nos emoções. Oh, meu Deus. Exatamente, mas lá está, tem a ver com este... substâncias que nos levam a comer. Eu digo muitas vezes aos doentes, olha que isso não é a sua vontade de comer açúcar. Olha que Exato. Olha, é o fungo que está a produzir substâncias que são, funcionam como neurotransmissores. Para além de sabermos que temos um grupo de bactérias que produzem, os neurotransmissores são todos produzidos no intestino, 80 neurotransmissores produzidos no intestino. Neurotransmissores são as substâncias que nos põem bem dispostas, ativas, com vontade de viver, a vir a vida cor-de-rosa, a não ter esta relação emocional com a comida também, não é? E se nós não temos esta microbiota equilibrada,
Não há dúvida que não produzimos estes neurotransmissores e depois acordamos cansadas, estamos tristes, vamos comer, pronto, por aí Como é vai. que tu trabalhas esse lado da... Porque eu acho muito agir esse trabalho que tu fazes das emoções, do lado emocional da pessoa, com a forma como ela se relaciona com o alimento. Como é que eu trabalho? Então, pronto, lá está. Eu tenho sempre a minha consulta, pronto, é nutrição integrativa, mas realmente eu acho que é mais espiritualidade através da nutrição, na realidade. Porque a pessoa conecta-se às suas próprias emoções através dos alimentos que ela está a consumir. E isso permite-lhe ter uma abrangência maior a nível emocional, obviamente, daquilo que ela tem que aceder. Se ela tiver que fazer uma alimentação muito inflamatória, com produtos que inflamam mais, ela vai estar a diminuir a concentração das suas bactérias que são mais benéficas, que ela já, para a partida, em princípio, tem poucas, não é? Se ela fizer uma alimentação, e aí fazemos transições, obviamente, porque há pessoas que não comem comida literalmente legumes, estamos a falar de legumes, de cereais integrais, não é do pequeno almoço, estou a falar do arroz integral, do arroz selvagem, pronto, não é preciso comer panelas disto, mas realmente são fibras que são importantes porque ajudam as boas bactérias do nosso intestino a produzirem ácidos gordos de cadeia curta, fortalecem precisamente a barreira intestinal, não é? A mucosa intestinal. Então o que eu vou tentar fazer com a pessoa, não é? Para já, ela ter esta noção de que ela realmente come para alimentar bactérias e que essas bactérias vão lhe retribuir, literalmente, ela aceder a outro tipo de informação dentro dela, nomeadamente do seu sistema imunitário. Claro que ela não vai ter isto escrito num papel, mas é as respostas químicas que o corpo vai dar em função desse combustível que está a entrar. Então, à medida que isto vai acontecendo, que este caminho vai acontecendo, a pessoa vai conseguindo também ter uma percepção diferente da importância e do tipo de alimentos que ela tem que ingerir. E isto depois vai levar a outras questões, pronto, aqui que já se fala bastante, não é? Que tem a ver com a nossa ancestralidade, porque se eu venho de uma mãe ou de um pai, de uma família, de uma ancestralidade onde existe muita depressão, eu já trago mais bactérias que são promotoras da depressão, então eu vou ter aqui um esforço diferente, adicional, para contrariar esta tendência, obviamente, não é? Então eu também posso fazê-lo não só por outras vias, não é? Que se utilizam em diferentes terapias, mas também pela via nutricional. Eu posso desinflamar o meu corpo para conseguir diminuir esta reatividade, porque em pessoas com mais bactérias da depressão, por exemplo, vai ser sempre muito mais gritante do que uma pessoa que não tem tanta concentração dessas bactérias. Se eu venho de uma família toda em que existe muitos cancros, eu posso trazer também realmente aqui bactérias mais relacionadas com isso, não quer dizer que eu vou ter cancro, lá está, e aqui entra a epigenética, não é? É o que é que eu vou fazer na minha vida que tem que ser diferente daquilo que já foi feito, e isto passa pelo que eu como, pelo que eu penso, pela forma que eu me relaciono comigo própria, com as pessoas, e passa muito por eu conhecer quem é que é a minha ancestralidade, porque se eu fizer este trabalho, eu também vou conseguir mais facilmente saber onde é que eu tenho que me mover, o que é que eu tenho que ter realmente mais cuidado, o que é que facilmente me pode fazer com que eu me desvie do meu caminho. Eu dou muitas vezes um exemplo. Há coisas que eu já sei de mim, não é? Que eu não controlo muito bem, então eu tento evitar esse caminho. Como? Não estando com as coisas ali à minha frente. Uma coisa básica é, eu nunca tenho internet no meu telemóvel fora de casa, porque eu sei que se tiver, eu vou estar sempre a mexer na net, ok? Então eu prefiro não ter, e só nos sítios físicos que eu for, não é? É que eu vou poder mexer no meu telemóvel. Pronto, não isto vem do frigorífico, aquelas coisas que não podemos comer, porque já sabemos se elas... Exatamente. É a mesma coisa que tens uma pessoa que está com muitos problemas relacionados com o álcool, ela está a fazer um tratamento, mas depois toda a tua família está a beber álcool à mesa. Quer dizer, nós sempre ninguém tem que deixar de beber, mas também tem que haver aqui um bom senso, porque é difícil para aquela pessoa, porque ela está a ativar uma série de mecanismos que não tem só a ver com aquilo que nós vemos, tem a ver com quem está a pedir a comida, não é? Ou o álcool ou o que for, são as bactérias, porque temos em mais quantidade desse tipo de bactérias. Então pronto, eu acho que na minha abordagem, pelo menos da maneira que eu trabalho, eu tenho um... Sim. Desculpa lá perguntar, porque agora eu fiquei super curiosa com esta história das bactérias. Então, se eu alterar essas bactérias, não é? Essa influência, imagina que tenho muitas bactérias, tenho propensão para gostar que eu consuma álcool, imagina. Se eu alterar a minha microbiótica relativamente a essas bactérias, eu posso alterar essa predisposição. Claro que sim, tu vens com um chip, não é? Tu já ouviste falar no transplante fecal, não é? Já falaste com várias pessoas que falam sobre isso. Isso é uma prova nítida de que eu, alterando bactérias, neste caso vem de um dador externo, não é? Fezes de um dador externo,
eu altero determinados comportamentos. Se eu vou fazer introduzir bactérias, por exemplo, através de um transplante fecal de um nadador obeso, eu vou ter a tendência literalmente a engordar. E há imensos estudos sobre isso. Há uma experiência super interessante que se faz até inclusive com ratos, em que existem 3 ratos que são todos iguaizinhos, fisicamente, estão todos iguaizinhos, mas depois eles vão receber as mesmas calorias, não é? Os mesmos alimentos, mas vão ser transplantados com fezes, bactérias neste caso, ou fezes de dadores, um gordo, um magro e um que é normal. O rato que recebe as fezes do dador magro vai emagrecer, a comer exatamente o mesmo as mesmas calorias e a mesma comida. O rato que recebe de um dador normal fica igualzinho ao que estava. O rato que recebe do dador obeso vai engordar, percebes? Então isto é super interessante. E tu tens aquele documentário também que saiu recentemente na Netflix do intestino, em que eles mostram aquela rapariga que tinha uma colite avançada e não conseguia tratar aquilo e foi então fazer um transplante com as fezes do irmão. E a colite dela passou de facto. A questão é que o irmão tinha acne, então ela passou a ter acne. Depois ela não contente, porque não era interessante ter acne, não é? Cheio de borbulhas na cara por todo lado, então ela foi fazer o transplante das fezes do namorado. Então o namorado também funcionou na mesma, só que o namorado era depressivo. Ela ficou com depressão. Mas é preciso termos também fazer aqui o contraponto, é que o que nós sabemos hoje do transplante fecal, isto é tudo verdade, tem muitos estudos sobre isso, então no peso e na obesidade é brutal, mas a microbiota muda tão rapidamente. Eu posso fazer um transplante fecal, mas é porque isto não é um milagroso. Mas se eu mantenho os meus hábitos, o meu microbioma volta outra vez. Porque não mudámos o ambiente. Nós não mudamos. Exatamente. Exatamente. A obesa, a obesidade está muito estudado. Na obesidade, porque nós sabemos exatamente na obesidade quais são as bactérias que temos em falta. A microbiota da obesidade, das doenças autoimunes, das pessoas que têm cancro, é um bilhete de identidade, é uma assinatura digital completamente diferente. Então, sabendo isso, fazendo este transplante dá, mas é preciso ter muito cuidado, porque o que os estudos dizem também agora, a posteriori, uma vez que já se faz há alguns anos, é que as pessoas, se voltam aos mesmos hábitos, voltam outra vez a engordar, voltam outra vez a ter a colite, voltam outra vez a ter tudo. Porque a microbiota, em 15 dias, eu mudo uma microbiota intestinal. Se não tiver nenhum contaminante, há aqui outra nuance, que se calhar não vale a pena, mas às vezes há outros, há outras contaminantes, se não houver contaminantes nós conseguimos mudar uma microbiota. Exato. Continua a haver uma resistência enorme das pessoas a mudarem a alimentação, várias das queixas que eu ouço e das justificações são habitualmente ou por falta de tempo ou pelo preço de uma alimentação saudável ser mais caro. Desconstruam isto. Porque as pessoas dizem que comem tudo processado, porque eu falo muitas vezes sobre isto, não é? Nos meus podcasts, nos posts que ponho no Instagram, isto são temas que geram sempre imensa discussão. Isso é tudo muito bonito, ter uma alimentação saudável, mas comprar frutas e vegetais e tudo é muito caro. É muito mais fácil comprar coisas que já estão empacotadas, que é só meter no micro-ondas ou no forno e já está. E vai pagar mais tarde, não é? Vão pagar mais tarde. Mas só na altura nós subirmos, eu faço muito exercício. Construam-me aqui este no tema. No supermercado façamos esse exercício. Nós olhamos para os carros das outras pessoas e 90% das coisas que estão nos carros das outras pessoas eu não compraria. Portanto, se calhar o meu preço do meu carrinho é igual ao preço das outras pessoas, só que eu não compro aqueles alimentos, não é? Agora, se nós formos, em vez de comprar os legumes no supermercado normais, se formos para os biológicos, claro que é um bocadinho mais caro. Mas é melhor comer legumes e vegetais, mesmo que não sejam biológicos, do que comer um produto completamente processado. Exatamente. Dizer às pessoas, e também costumo dizer às pessoas, que daqui a bocado já vamos falar um bocadinho com a Marta sobre sazonalidade e sustentabilidade. Se nós comprarmos os produtos da época, eles são baratos. 1 quilo de maçãs, eu às vezes até tiro foto no supermercado e coloco no Instagram já por causa disso. Está lá, um saco cheio de maçãs, €1,20€. Tens maçãs para uma semana, não é? Quanto é que custa um pacote de cereais do Choca-Pico da vida cheios de açúcar? É a mesma coisa. Mas as pessoas comem muito. É verdade. A relação preço-qualidade não dá para se provar, porque realmente, se olharmos para um pacote de bolachas ou para uma saqueta de fruta, que agora está super na moda aquilo que estivemos a falar, e uma peça de fruta, eu se calhar vou comer 2 saquetas de fruta para ficar saciada
igual a uma peça de fruta. Com a preguiça de mastigar, não é? relativo- Já ninguém quer mastigar É um agora. bocado relativo o ser mais barato ou ser mais caro, porque no final das contas sai muito mais caro comer os industriais. Não, e até porque as pessoas compram coisas muito aditivas e, portanto, elas vão comprar cada vez mais e Exatamente. gastam mais dinheiro. E não vão só é? comer um pacote de bolachas, vão comer 2 ou 3. Exatamente, exatamente. Os picos de glicémia e. Olha, eu acho que fica mais barato. Peço imensa desculpa, mas acho que fica mais barato. Eu concordo. Mas compramos menos. Compramos menos quantidades, Exatamente. E comemos menos. comemos menos. Eu não como um bife deste tamanho. Nós comemos um bocadinho de bife. Comemos menos, muitos legumes. Também concordo que Mas as quem pessoas tem comem menos, demais. menos saudável, se calhar come um bife com batatas fritas. eu acho que Nós comeríamos um bife com legumes Legumes e mais e legumes. mais outras coisas. Sim, mas aqui E mais até podemos perguntar, falar aqui com a Marta sobre isto. Sim. Quando a alimentação é verdadeira, só para isto depois as pessoas conseguem perceber em casa, quando a alimentação é verdadeiramente saudável, não é, e nutritiva, se comer uma pequena quantidade, ela vai-me saciar e vai-me nutrir e manter alimentado para várias horas do dia. É verdade. O que é que Exatamente. acontece? Como algo muito inflamatório, dá-me aquele pico, mas eu passado uma hora estou cheia de fome. Portanto, é Comemos uma mais. questão do que é que também as pessoas se alimentam, não é, Marta? Por exemplo, fala-me aqui sobre... Não, por exemplo, estavas a falar o fast food. O fast food é nitidamente. Ele diz é fast, ele nitidamente, até diz que é fast. o fast food é nitidamente mais barato. E se nós compararmos o tal bife do lombo com o legume, claro que o bife do lombo é mais caro, não é? E quem tem agora não é isso que se compara. Compara-se o pão, compara-se o tal do queijo fresco, compara-se a comida embalada e fast food. Pronto, e é isso que de facto é mais barato. E as pessoas muitas vezes fazem essas opções. E quando fazem essas opções ficam, como estava a dizer muito bem a Ana, ficam reféns dessa situação, porque elas comem e passado uma hora precisam de comer outra vez, porque tiveram um pico e estão constantemente esfomeadas. Não é? Eu até tenho Estão a alimentar mais bactérias. Mais bactérias mais do intestino. bactérias. Não, isso é energia. Isso é energia. Eu tenho uma grande amiga minha que agora foi subir o Kilimanjaro e ela estava-me a dizer que estava com um grupo de raparigas, ela já tem 40, com um grupo de raparigas com 20 e muitos anos. Não aguentam. E que de hora a hora elas tinham que parar para comer, porque estavam a comer aquelas barras altamente processadas ou chocolates mesmo. Então elas estavam sem energia, elas tinham que estar sempre. E ela, a outra, já mais velha, já habituada, que tinha os seus frutos secos, as suas tâmaras, pronto, e sabia e conseguia gerir aquilo muito mais. Ela chegou ao pé das minhas e disse: eu vou-vos dizer uma coisa que eu tive que aprender por mim, se calhar ainda bem que vocês me têm a mim para vos dizer isto, para não terem que passar por isto. E é engraçado porque eu tenho testemunhos escritos até, porque quando começaram a enviar isto eu achei tão curioso. Nos programas de mentoring que eu faço gerais, eu normalmente faço a lista de compras, porque eu já sei que se eu ponho só as receitas, esquece, a malta não vai perto toda no supermercado. Então eu faço mesmo a lista de compras e comecei a receber relatos como: nunca pensei que comprar, para já porque compram organizado, não é? Claro. Não compram à maluca. Chegam, já sabem o que é que vão comprar. E todas as pessoas dizem que saiu-lhes muito mais barato uma semana ou 2 semanas de alimentação com um programa de comida inteiramente saudável do que a comprar porcaria no É supermercado. mais barato. É só experimentarem, isso é fácil de comprovar, é só experimentarem. As pessoas falam muito, mas experimentem, façam a experiência. A questão é que dá trabalho, efetivamente, tem que haver uma organização. Marta, de que forma é que pode haver uma organização de um programa, de um menu para a semana? De que forma é que as pessoas se podem organizar a realmente terem uma cozinha prática, de forma a se poderem alimentar de forma... O planeamento é muito importante, não é? E principalmente até tu adquirires uma certa à vontade neste tipo de cozinhas, por isso os tais planos de arranjar os legumes, a fruta, as leguminosas são extremamente baratas, não é? E nós portugueses comemos muito poucas leguminosas, os cereais integrais, fazer esta passagem, ou seja, e depois comer por tirar ali o dia ao fim de semana e Sim, fazer não sei exemplo, quantas. a sopa pode estar feita para a semana, por Sopa e exemplo. criar legumes Mesmo variados que nem depois tu congelem, fazes a não é? junção e ou podes congelar em pacotes pequeninos e depois juntas aquilo e vais retirando e acabas a fazer o teu
no E momento. não achas que às vezes até simplificar, porque às vezes as pessoas na cozinha saudável estão à procura de receitas às vezes demasiado elaboradas. Eu às vezes digo, menos é mais. É assim, mesmo que comam carne e peixe, façam uma proteína simples, sei lá, um lombo de salmão no forno, que demora, sei lá, eu já sei que o salmão está cheio de mercúrio, pronto, mas é melhor o salmão do que Salmão selvagem! salmão selvagem. Mas mesmo assim o com Esse mercúrio é é melhor. energia cara. Não, selvagem congelá-lo antes. Exatamente. Mas sim, mesmo que tenha um bocadinho de mercúrio, é melhor comerem o salmão do que irem comer uma lata de salsichas. Pronto, temos que pensar isto, ou uma coisa toda processada já. Podem ir para as sardinhas, podem ir para a cavala. Para a Sim, Sim, exatamente. Tens uma oferta gigante em Portugal também. O forno demora estes peixes mais pequenos, aquilo demora 10, 15 minutos a dar. Mais uns legumes. Não é com preciso arroz, cozinhar, não sei o quê. é juntar. Não é preciso, não há cozinhados. É tudo rápido, É não é? rápido. Mesmo uma carne de boa qualidade, atenção, biológica, depois é a grelhar, é com arroz branco, com os legumes, simplificar. Às vezes nós é que complicamos, às vezes é desconstruir. De manhã perguntam-me muito, e agora até passo aqui a Ana Rachid, que eu fiquei tão contente quando encontrei a Ana, porque eu queria alguém realmente para falar sobre nutrição infantil, mas que tivesse uma abordagem mais integrativa. Porquê? Porque eu ainda vejo muito nutricionista lá, continua com leitinho e com o cerealzinho que não faz mal de vez em quando e não sei o que, e eu fico louca da cabeça, fico arrepiada dos cabelos, vou-vos dizer. Fico completamente louca e depois cruzei-me com o Instagram da Ana e vi que ela realmente falava aqui a nossa linguagem, porque uma das perguntas muitas vezes que me fazem a mim é: então, mas e o que é que tu dás aos teus filhos com toda essa? Eu disse, básico, manhã aos meus filhos, eu em casa, todos os dias comemos fruta, básico, Exato. maçã, partida aos bocados, uma taça cheia de melão, uma tangerina, a fruta que for da época. E normalmente, por acaso, mas isto é um hábito nosso, não tem que ser o hábito da gente, faço sempre ovos mexidos para todos. Nós também. Porque é uma boa proteína, é fácil, é barato, ovos biológicos. Mesmo que comprei uma caixa de ovos biológicos, custa 2,5€. Se pensarem bem, isto relativamente a um pacote de manteiga, mais outras fiambres. coisas, e os fiambres, os queijos, sim. o preço vai dar ao mesmo. E pelo menos deram alguma coisa ao corpo. Que vai nutrir? Vai nutrir. Pronto, e então há muito esta conversa sobre os miúdos, sobre o que é que se dá a eles ao pequeno almoço, o que é que enviamos de lanche, isto também é um bicho de Sim, sete os cabeças lanches. para as pessoas, é tudo com o bulical, ai que horror, nem queria estar a fazer publicidade, mas é tudo com estas coisas todas empacotadas, é o seminho empacotado, é o bolinho, é o croissantzinho, é o Donuts. donutzinho Sim. da vida. E isto quer dizer, os miúdos, estamos a ver miúdos, que vão ser os futuros adultos, não é? Que desde manhã, desde que acordam, até o momento que vão para a escola, por isso é que agora está tudo com déficits de atenção, não é? Desde que acordam até que vão para a escola, eles começam com açúcar, é o dia todo a dar açúcar. É engraçado. Tem um vídeo exatamente para partilhar acerca do TDAH, porque eu acho que existe aqui muitos diagnósticos que não estão a perceber que é o excesso de açúcar. Se mudássemos a De alimentação, miúdos com nós- rótulo, és Sim. hiperativo, Sim. tens déficit de atenção, vêm logo com Saem crescem logo com E- esse rótulo. Com esse rótulo. E depois quando não no olham fundo para é o aquilo que eles açúcar. comem. está tudo. Sim. Mas os lanches é a coisa, o regresso às aulas, né? Neste momento estamos no regresso às aulas, é das coisas que as famílias ficam mais desesperadas, o que é que eu vou levar? E é tão básico, hummus, cenouras em palitos, fruta, básico, fruta. Não há nada melhor que um snack de fruta. E as pessoas ficam mesmo com medo de pico glicémico. Mas só fruta e o pico glicémico. Mas quando consumimos uma bolacha Maria já não pensamos no pior. pico glicémico, não é? Porque quando falamos de uma fruta vem logo o pico glicémico? Sim, também pode juntar a pasta de amendoim. Sim, pode da amêndoa. juntar, Eu até exatamente. acho mais Meu filho leva interessante sempre para a escola uma manteiga com de manteiga de amêndoa. Acho muito mais interessante, por exemplo, mas amendoim também é tão válida qualquer amêndoa, de fruto seco, não é? Fruto oleaginoso neste caso. Mas gosto mais da amêndoa por ter mais magnésio, mais gorduras Sim, mais porque atenção, o interessantes. amendoim é uma Não é- leguminosa. Exatamente, não é um Exatamente. fruto oleaginoso. Tem mais- pessoas que têm é muito mais inflamatório o de amendoim. Exatamente. E acho que tem muito mais gorduras saturadas, menos interessante Mas nutricionalmente. tem mais proteína Mas também. a amêndoa tem mais proteína. Tem mais muito proteína. mais interessante. Ai, eu ia dizer que era Sim. amendoim. Desculpa. A amêndoa tem mais proteína que o amendoim. É muito E é mais tolerável pelo intestino. Levar um fiambre Na maioria das pessoas. Pronto. Não percebi, Ana, desculpa. Eu estava a dizer que ela é muito mais tolerável pela maioria dos intestinos, a manteiga de amêndoa. Claro.
Sim. E a O da amendoim é avelã muito também mais deliciosa. inflamatório. Agora comprei A da outra avelã. vez da avelã, Ai, da porque não avelã. havia de amêndoa e rendi-me à De manteiga caju, de avelã. pistácio, Caju, de enfim, pistácio. pistácio Tem imensas para explorar. E já sei que vão dizer que é cara, porque cada embalagem de uma manteiga de amêndoa custa 3 euros. Mas não vamos e comer tal, um pote Mas nós não inteiro. vamos comer um pote inteiro e ela vai durar tanto tempo como Que duraria compensa, exato. um pacote de manteiga. Ou até mais, não é? Porque nós não comemos a mesma quantidade, quer dizer, os golosos, não é? Ai, a manteiga também está tão boa, comer aquilo lá que é. Também podem fazer em casa, que é facílimo, não é? Aquilo é triturado Também até podem ficar fazer em em casa. manteiga. Claro. Isso está mais barato. Mas eu acho que essa praticidade dos embalados, que é uma mentira, é uma falácia, achar que é mais prático levar uma embalagenzinha de fruta do que uma peça de fruta, está muito incutido naquela questão emocional que a Ana também falava e que a Bárbara também falou ao início dos avós, aquela memória afetiva relativamente à alimentação. E é válido, mas temos que quebrar estes paradigmas, não é? Porque não é mais prático. Tu disseste uma coisa muito importante, estávamos aqui a falar até dessa questão do TDA, e voltando ali à Ana, só com uma questão, e à Alexandra, que eu vejo muito curiosamente quando começamos a alterar a alimentação das pessoas, que elas começam a dormir melhor, começam a sentir menos ansiedade. Então, em vez de medicarmos tantas pessoas, realmente começássemos a valorizar ainda mais o papel da alimentação e da nutrição, porque nota-se, é tão visível, num curto tão grande espaço de tempo, quando começamos a cortar da alimentação das pessoas os alimentos inflamatórios, a mudança de energia das pessoas, não é? Completamente. Como é que é possível, não é, não haver cada vez mais esta consciência, tanto com a informação toda que há da parte dos pais, porque eles também são responsáveis por aquilo que se dá. Sim, às mas crianças. depois há aqui um grande problema, que se chama escola. Porque é um grande problema, nós incutimos, os pais querem, os pais mudam de hábitos, nós há pouco até estávamos a comentar isso, muitas vezes nós pomos uma alimentação diferente para o miúdo, porque o miúdo tem déficit de atenção, ou porque tem um problema qualquer, ou porque, enfim, primeiro, em casa a família tem que haver coerência, porque não pode o miúdo, a criança não comer açúcar e depois ver os pais a comer açúcar. Exatamente. Portanto, primeiro tem que haver coerência. E o segundo ponto, que é uma barreira enorme, e é isto que eu acho que tem que ser mudado urgentemente, é a questão das escolas. Porque é muito difícil, é preciso declarações atrás de declarações, Sim, porque o menino não verdade. pode comer Sim, glúten, sim, não sim. pode Agora comer isso lácteos, não e depois é. chega à escola e é como um ET. Porque ele é o ET que não pode Exatamente. comer aquilo. Não pode, é isto que tem que se mudar. E a escola Tem que tem que ter essa força E de tem que dizer incluir. não e incluir. Incluir a criança, que não, a maioria, todos os miúdos, nenhum miúdo pode comer lácteos. Claro. Não é só aquele. Aquele foi descoberto porque teve um sintoma, porque foi um profissional qualquer de saúde que qualquer não, da área da integrativa ou outro qualquer, que identificou esta questão. Mas essas crianças têm que ser incluídas, não podem ser, este é um ET porque não pode beber leite, não pode comer Claro. iogurte e leva o lanchinho dele. E isto eu acho que as escolas que cria muitas barreiras às pessoas incutirem esta boa alimentação nas crianças. E é verdade, há muita resistência das escolas. Há muitas escolas que neste momento até já alteraram a alimentação. Eu vejo pelas escolas dos meus filhos. Longe está do que aquilo que era, que se comia há uns anos atrás. Hoje em dia já há cuidados. Por exemplo, a maior parte das escolas já proibiram nos refeitórios haver uma série de coisas que eram nos refeitórios. Já há uma Mas legislação. eu adoro, porque sabes porque é que eu adoro fazer coisas também com a Ana? Porque eu adoro puxar polémicas com ela, que ela é ótima. Ela adora fazer. Antigamente nós fazíamos uns vídeos sempre com as questões mais polémicas da alimentação, não era, Ana? Mas, por exemplo, isto para terminar, porque já estamos hoje mesmo on time, a questão dos hospitais. Tu chegas a um hospital para ir visitar alguém. Então, Isso aí! a única coisa que tu podes tirar da máquina, duas coisas dos hospitais, isto já é mesmo para criar aqui polémica, mas duas coisas dos hospitais, para já a máquina que serve, que dá, vais tirar as coisas, e mesmo o próprio refeitório do hospital são bolos. Sim. Bárbara, o que é que estão a dar aos doentes? Direto! Não, espera, já lá vou chegar. O pastel de nata aos doentes oncológicos. Não, Os doentes estão a fazer o que quimioterapia, eles dá-lhes dão aos doentes, normalmente, e até o meu avô há uns anos estava internado, eu cheguei lá, então o pequeno almoço, como ele não estava a conseguir mastigar as coisas, era Nestum. Nestum, bolacha Maria esmigalhada No leite. num leitinho,
E eu dizia assim, Houve. como é que é possível? Quer dizer, mas isto é o panorama geral. Mas olha, mas Bárbara, isto é só a minha falta mãe de quando estava informação. no hospital, ela já morreu, né, como tu Falta de sabes, informação já ela foi. teve de jejum. Isto também tem a ver com uma coisa que se chama indústria alimentar. Exatamente. Tem uma força brutal. E não há nada mais interessante do que pôr toda a gente viciada. E nós Mas um andamos hospital a devia legislar. defender a saúde Pois eu sei, das mas pessoas. o hospital não Também faz vive- uma medicina preventiva. O hospital também tem imenso interesse que tu... Que tenha Não, doentes. desculpa. Aliás, Eu não sei se são tão cheios. infelizmente houve alguém dos hospitais que disse assim uma coisa que é real, mas que foi muito polémica na altura: o que mais vende é armamento e a indústria e os hospitais e a saúde. Ana, manifesta lá o que é que tu achas. Não, eu estava-te a dizer, porque a minha mãe, pronto, ela estava doente, estava no hospital, num processo oncológico e teve uma semana a soro, em jejum, porque não conseguia comer nada porque vomitava tudo. E, portanto, depois de uma semana a soro, o que lhe deram para iniciar a alimentação foi um iced tea dessas marcas mega conhecidas. Estás a E eu gozar. fiquei em estado de choque. Eu perguntei, mas como é que é possível? Qual é o motivo? Será que há alguma razão que eu não sei? Não sei, alguma inovação, mas porquê um iced tea e com uma situação oncológica ainda por cima? Não é? Então isto é assim mesmo que se passa, não é? Temos Então, que não- continuar aqui a falar sobre isto. Infelizmente o nosso tempo já acabou e eu gostava que cada uma de vocês deixasse aqui uma mensagem para as pessoas que nos estão a ouvir e nos vão estar a ouvir, porque isto, se Deus quiser, há de ser muito partilhado e as pessoas vão todas querer ouvir e partilhar com os amigos, porque isto é informação que é importante e é esta a ideia deste Summit, é trazer a consciencialização de todas as práticas de bem-estar às pessoas e de saúde, e então é importante deixarmos mesmo aqui desconstruir estes mitos e falar sobre estes temas que são importantes trazer aqui à discussão. Alexandra. Bom, eu faço medicina integrativa e biológica há muitos anos e aquilo que eu tenho assistido à mudança radical da qualidade de vida das pessoas, porque mudaram meia dúzia de hábitos simples, às vezes são coisas simples, e aquele que era diabético já não é, o que tinha autoimune já não tem, o que tinha depressão já não tem, e afinal, nas autoimunes, eu trabalho muito nas autoimunes, isto acontece. As pessoas têm uma autoimune catalogada, diagnosticado, mudam hábitos e já onde é que está a autoimune? Eu já fui ao médico e já não tenho autoimune. Isto é o meu dia-a-dia. Então eu queria deixar aqui uma mensagem muito clara para as pessoas que nos vão ouvir: lutem por isto, procurem a causa. Existe uma causa. Não é normal uma pessoa aos 20, 30, 40 anos ter doenças crónicas e cronificar densas. Há uma causa, nós na integrativa procuramos a causa, e a causa muitas vezes é alimentar, é o intestino, aliás, há diversas causas, mas não se desviem desse foco de procurar a causa e interceder junto da causa, e isto obviamente que implica mudar hábitos, mas implica também ter uma qualidade de vida completamente diferente. Obrigada. Ana. Para as nossas Então, crianças. mensagem. Ana, Vai ter que ter a ver com bactérias, né? Ana Garcês, bora. Ana Garcedo, ok. Então, eu recomendo vivamente, nós somos todos únicos, somos todos diferentes, portanto tentem perceber, conectem-se a toda a vossa informação ancestral. Não é uma questão de rejeitar a nossa ancestralidade, mas de abraçar aquilo que nós temos e percebermos como é que nós podemos nos adaptar e tornar melhor a não manifestar aquilo que muitas pessoas para trás de nós já manifestaram. Então, perceber que existem combustíveis diferentes, nós não somos todos iguais, as bactérias não são todas iguais, os corpos têm formas de metabolizar as coisas diferentes, então conectem-se àquilo que vocês são, mergulhem para dentro, percebam como é que funciona na parte emocional, nos alimentos, se estão com mais dificuldades em ingerir legumes, porque incham imenso, então se calhar a mensagem que está a ser passada é: eu tenho mais bactérias que não interessam tanto, ok? Então se calhar eu tenho que fazer aqui uma transição alimentar, devagarinho, como aos bebés às vezes, para conseguir introduzir este combustível tão importante, não é? Para bactérias boas. Então aqui não há uma chapa 5, cada um faz a transição que tiver que fazer no momento que tiver que fazer, mas não se guiem por uma série de pessoas à vossa volta e que isso não seja a vossa verdade, porque todos nós podemos mudar e as oportunidades são constantemente diárias. E é isso, Obrigada. Um beijinho grande. E agora sim, Agora Ana sim. Rachid. Bom, a mensagem acho que chave para quem trabalha aqui com a minha área, que é principalmente a introdução da alimentação complementar, é acreditar que os bebés sabem comer e que o organismo deles estão intactos, preparados, limpos.
e que nós devemos apenas manter esta limpeza, dar-lhes produtos o mais simples possível e o mais natural possível, porque aí vamos ter uma prevenção de inúmeras patologias. Os 1000 primeiros dias de vida destes bebés são cruciais no desenvolvimento futuro para a prevenção de doenças como obesidade, diabetes, hipertensão. Portanto, E o exemplo começa nos e pais. o exemplo começa em Não casa. queres esquecer isso, não Em é? casa, sempre. Eu gostava de ter tido aqui muito mais tempo para falar contigo, mas eu depois vou-te desafiar para uma entrevista contigo, porque acho que é um tema super importante de falarmos, realmente trazer a questão da nutrição infantil, porque eu acho que de pequenino se torce pepino, como já dizia a minha avó. Eu costumo dizer é que de pequenina é que se come o pepino. Adorei. Isso mesmo. Marta, querida, eu adorava ficar aqui a falar. Pronto, então eu vou ser rápida, pegando nisto tudo. Eu tenho um filho que diz que eu quero leguminizar o mundo. Adoro. E pronto, eu quero é que as pessoas percebam que a importância dos legumes, a importância dos alimentos vivos, porque têm de facto uma energia, a tal energia vital, e quando nós, de pequenino se torce o pepino, mas às vezes nós damos por nós já mais velhos, já com filhos mais velhos, e está tudo mal, até ali. E de repente tu pões um cogumelo ou pões uma abóbora no prato, e aconteceu comigo, porque os meus já eram um bocadinho mais velhos, quando eu comecei a fazer essa introdução alimentar. Claro, claro. E quando isso aconteceu, parecia que eu estava a pôr-lhes um rato morto no prato. Sim, sim. A sério, de saltarem da mesa e ficarem, o que é isto e não sei o quê. Eles estavam habituados a comer na sopa. Não era normal. Pronto, culturalmente. E na nossa casa. E então, o que acontece é, continuem, insistam, porque de facto os nossos hábitos mudam. Hoje em dia eu tenho filhos que comem tudo, às vezes eu até me rio das coisas que lhes ponho, nós continuamos a comer carne, mas a carne já é um bocadinho de carne, já não é o bife. Aquele bife enorme, aquela coisa, não sei tipo, quantas. uma tábua com mega... Todos os dias de manhã. Todos os à noite. dias. O que é que vamos almoçar? Carne ou peixe? Carne ou peixe? Carne- Exatamente, eu tive um restaurante e era assim, era carne ou Carne ou peixe. peixe. E hoje em dia, E para jantar, mim, almoço e jantar. a proteína animal já é, antigamente os legumes é que eram a secundária, para mim a proteína animal é a secundária, é aquela coisa que eu ponho um bocadinho, posso enganar porque eu tenho 2 rapazes em casa, para eles estarem estimulados a descobrir ali no meio algo que pedaço de carne, por isso é... Meninas, muito obrigada, Obrigada. Pela vossa presença e pela vossa paciência, que isto hoje atrasou aqui um bocadinho, mas pronto, como eu dizia, não controlamos as tecnologias, infelizmente, mas muito obrigada pela vossa partilha, porque isto é mesmo importante. As pessoas têm que perceber que realmente a alimentação tem um impacto gigantesco na nossa saúde e quando mudamos a nossa alimentação, que efetivamente podemos mudar a nossa energia e a nossa qualidade de vida. Fiquem connosco, a seguir vem o nosso painel de saúde mental. Muita conversa por aí. Até já.